Olá, ouvintes, tudo bem com vocês? Esperamos que sim. Meu nome é Vitória Miron Hussein, eu sou formada em História pela Universidade Federal de Santa Maria. Hoje eu tô aqui para iniciar o terceiro episódio do nosso podcast Historiar na Atualidade, onde a gente trata sobre história pública, usos e abusos da história. O nosso episódio 2, que fala sobre negacionismo, já está disponível no YouTube. Hoje a gente vai falar sobre revisionismo. Bora lá? Bom dia a todos e boa tarde, boa noite, dependendo de quando eu estiver ouvindo esse episódio. Eu me chamo Mariana Meller de Ataíde, eu sou formada em História Licenciatura pela Universidade Federal de Santa Maria e no momento eu estou concluindo a graduação em História Bacharel, também pela UFSM. Boa parte da minha graduação teve foco em pesquisas no campo da arqueologia, porém ao longo do curso eu pude conhecer novas áreas que também despertaram o meu interesse, como foi o caso da história do esporte. Então, mas ao final do curso eu comecei a focar mais nessa área e a minha monografia foi Histórias do Taekwondo, narrativa sobre a constituição de um campo esportivo no Brasil, com um recorte histórico de 1970 a 1980. Então, te convido a ouvir também os próximos episódios, que iremos explicar melhor os conceitos de negacionismo e revisionismo. Boa noite, boa tarde, bom dia, dependendo do horário que você está ouvindo esse podcast. Eu me chamo Leonardo Jalovitsky Rodrigues, sou natural de São Borja, porém vivo em Santa Maria desde o início de 2017, quando iniciei também a minha graduação em licenciatura em História. Venho aqui apresentar, falar um pouco nesse podcast, trazer um pouco dos meus conhecimentos. Já pesquisei história antiga, história moderna e finalizei a minha graduação fazendo o meu trabalho de conclusão de graduação, pesquisando o início do século XIX. Me acho competente para estar falando sobre assuntos que vamos tratar nesse trabalho aqui e espero que todos aqui que escutem esse podcast gostem e consigam tirar algum proveito desse trabalho. Olá, meu nome é Gabriel, eu também sou formado em História e Licenciatura e atualmente curso História Bacharelado, assim como meus colegas. E durante a minha graduação eu fiquei um período na História Antiga, onde eu pesquisei sobre a formação do monoteísmo hebraico no século VII a.C. através da Bíblia e acabei mudando de foco para a história das relações internacionais e desenvolvimento econômico brasileiro durante a ditadura, mais especificamente sobre o acordo realizado entre o Brasil e a Alemanha para a construção do reator nuclear de Angra 2 durante o governo Geisel. No primeiro episódio eu disse como a Academia Brasileira enxerga a ditadura e como diferentes visões trabalham a ditadura e tal. E elas vão desde focar mais na história cultural, mais na história social, ou mais na história política ou econômica até. Todas elas têm um pouquinho de história econômica junto, porque creio que seja quase inescapável falar da economia da ditadura quando os principais movimentos sociais eles estão ligados à reivindicação de melhores salários, de terra. Enfim, tem tudo a ver com a economia da ditadura, né? Então, e a economia da ditadura, ela também ela também vai, na realidade, influenciar a política internacional brasileira. E a forma como esses governos lidam com a política internacional tem muito a ver com o modelo econômico adotado desde a década de 50, antes da ditadura, inclusive, pelo presidente JK, em que se baseava na obtenção, não, mas nessa atratividade que o Brasil tinha para empresas multinacionais e também como um projeto de desenvolvimento das
formas de produção que a gente tinha aqui, porque a gente era um país muito agrário, pouco industrializado, e existe um movimento que surgiu com Getúlio Vargas, que se chama o Nacional Desenvolvimentismo, e que ele é revivido depois daquele período após o suicídio de Vargas, que fica um vácuo que a gente é bem capachinho dos Estados Unidos, vamos dizer assim, que ele se revive com o JK e, na realidade, ele continua até o final da ditadura. E também eu queria entender, no meu TCC, por exemplo, como esse modelo ele também dá esse motor para as relações internacionais do Brasil. Então, como que essas empresas internacionais com interesses dos Estados Unidos, por exemplo, interesses da Alemanha, a Volkswagen também esteve aqui, depois a gente pode falar do comercial da Volkswagen, mas a gente pode ver como essas empresas têm interesses conflitantes com o Projeto Nacional Desenvolvimentista Brasileiro e, às vezes, também como eles se casam muito bem, né? Como é que essas contradições vão se dando ao longo do tempo e como a sociedade brasileira, como um todo, respondendo através dos balanços que tem nessas idas e voltas desse movimento econômico aí, como ela lida com essas diferenças, vamos dizer assim. Vai respondendo a essas contradições, né? Então, algo muito interessante que a gente pode ver como um primeiro exemplo dessa reação a essa contradição quando a crise atinge o Brasil, ali no final ali na década de 60, né, principalmente ali no final do governo JK também, numa inflação muito grande, a população ela clamava e ela queria, na realidade, uma reforma agrária que permitisse ela ter terra para ter o que plantar, na realidade, onde morar também, né? E como a gente pode imaginar, essas empresas, na realidade, esses donos de terra, né, que são oriundos desde a República Velha, aí, né, na realidade, desde de 1500, né, esses donos de terras que estão governando o Brasil até hoje, praticamente, eles não vão ficar nada felizes com esse projeto de reforma agrária, de ter mais terra para as pessoas, porque eles queriam essa terra, né? Essa terra estava em disputa. Então, e há um debate muito interessante dentro da academia brasileira, e não só na brasileira, mas também como internacional, Adam Smith já falava isso, de que um país, para se industrializar, ele precisa, vamos dizer assim, de uma reforma agrária que permita à população ter as suas necessidades básicas supridas facilmente, né? Então, a terra poderia suprir moradia e comida, por exemplo, para que elas possam ter, vamos dizer assim, condições de comprar o produto industrial produzido nacionalmente. Vamos dizer assim, para ter uma abertura, um mercado, uma abertura para esse mercado muito maior do que teria se ela tivesse que estar preocupada o tempo todo em primeiro se alimentar e morar. E essa, na realidade, é uma discussão muito interessante quando a gente vai pensar no desenvolvimento econômico da ditadura, né? E como ele já nasce falho. Ele já nasce querendo criar empresas nacionais grandes, no caso, empresas industriais grandes, né? Mas não tinha mercado. Um mercado muito diminuto, ou às vezes baseado em crédito, por exemplo, ou só baseado na classe média brasileira, né? Que é aquele topo de 20% que a gente tem até hoje. Na realidade, esse mercado vai se esgotar em muito pouco tempo. Em muito pouco tempo eu digo em cerca de 20 anos, né? Então, eu acho que o principal fracasso do modelo adotado pela ditadura é querer conciliar os dois mundos. É querer se colocar como um país agrário, um país, vamos dizer assim, com uma agropecuária muito forte, né? E querer beneficiar essas empresas de agropecuária, esses grandes senhores de terras,
ao mesmo tempo que queria ser um país industrializado com uma indústria nacional forte. E por um tempo eu creio que foi bem sucedido, mas teve seu limite, não é mesmo? Como a gente pode ver durante a década de 90, muitas empresas nacionais quebraram. E eu acho que durante a ditadura, essas empresas que muito se beneficiaram do governo e muito se beneficiaram do modelo de repressão, de arrochamento de salário, não estavam mais conseguindo. E eu creio que seja por isso, por causa das greves de trabalhadores, por exemplo, que a ditadura veio a perecer. Na realidade, o processo de abertura da ditadura a gente pode traçar até mesmo no final do governo Médici, onde toda essa pressão social começou vamos dizer assim, fazer com que o governo não consiga dar conta de fazer toda essa repressão, já não era mais, eles não conseguiam mais manejar toda essa convulsão social com repressão, e eles tiveram que dar o braço a torcer durante esses longos anos até a formação da Constituição. 20 anos depois, né? Lá em 1989. E o primeiro grande baque que a ditadura sofre é no final do governo Médici com a crise do petróleo, a crise energética. Como o Brasil se apoiou nesse modelo de rodoviário, tinha destruído as suas ferrovias, né, a partir da década de 50, ele precisava encontrar outras maneiras de se sustentar. Então, como é que foi? O Brasil começou a ter, na realidade, ele volta com essa política externa independente, né, que foi inaugurada por Jânio Quadros e João Goulart, para tentar fazer com que o Brasil, por exemplo, o programa Proálcool, que foi um investimento de combustível baseado em álcool da cana-de-açúcar, que era produzido no Nordeste, ou formas de barateamento desse petróleo, como as negociações com a OPEP, com até mesmo o reconhecimento do Estado palestino, para agradar a OPEP e os países árabes que estavam contra Israel nesse momento. Também a gente vai reconhecer o governo recém-formado de Angola, vai ser o primeiro país a reconhecer o recém-governo de Angola, que naquela época, inclusive, muito engraçado, era formado por um grupo de orientação marxista, inclusive apoiado pela União Soviética. E eu acho que é muito engraçado que quando Jair Bolsonaro, quando a gente vê naquele áudio que a gente disponibilizou no primeiro episódio, por exemplo, ele só destaca esses pontos que aparentemente não são contraditórios, ele acaba perdendo muita dessa nuance, né? E acaba meio que romantizando até mesmo para a própria direita o regime militar. E é muito engraçado que recentemente a Volkswagen ela acaba falando assim, entrando no assunto de revisionismo, né? A Volkswagen ela traz naquela propaganda em que eles revivem por inteligência artificial a cantora Elis Regina, né? E que cantava uma música de Belchior em protesto à ditadura, né? Muito engraçado também que Elis Regina ela estava fazendo show nas greves contra as automobilísticas no ABC Paulista, inclusive contra a Volkswagen. Então, como que uma figura que é contra uma empresa cantando uma música que é em protesto à ditadura, que a Volkswagen inclusive apoiou, como que essa história ela é revisada para caber num comercial? Como é que ela é esterilizada para caber num comercial de consumo mesmo, né? Não que o consumo seja de maneira alguma algo negativo, mas essas músicas, elas definitivamente não foram feitas para isso. E é muito interessante a gente ver como esse passado é ressignificado, como através de uma propaganda assim, que a gente não pensaria num primeiro momento que ela poderia ser um ator, um agente na construção desse revisionismo, né?
pra gente ver como é que ele não tá só na extrema-direita. E ele também tá em um projeto, não um projeto político, vamos dizer assim, bem pensado, racional, mas que ele aparece através da ideologia da própria Volkswagen, tá? Então agora eu vou deixar vocês, depois dessa conversa que a gente teve, né? Essa conversa não, esse monólogo, eu sinto muito que vocês não estejam aqui para nos acompanhar, para a gente debater e tal. Vou deixar vocês com a Mariana agora, que ela pode dar para seguir esse baile aí, então. Um dos maiores problemas que historiadores e professores de história enfrentam ao longo da sua carreira profissional é justamente a indagação se a história possui ou não verdade. Recentemente, os profissionais do campo da história foram atacados. Em 2020, houve um veto presidencial para a lei número 1438, que é responsável pela regulamentação do historiador como profissão. De acordo com essa lei, pode exercer o ofício de historiador pessoas que tenham diploma de curso superior, mestrado ou doutorado em história. Também conta diplomas conquistados em programas de pós-graduação com o reconhecimento da CAPES, que é a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, e apresentando linha de pesquisa dedicada à história. Também são reconhecidos graduados de outras áreas que comprovarem ter exercido a profissão de historiador por mais de 5 anos. Então, o veto que ocorreu como desprezo aos trabalhos e análises feitas pelos historiadores em relação ao governo da época, que foi o governo Bolsonaro, no dia 27 de abril de 2020, foi publicado no Diário Oficial da União o veto do Bolsonaro com o apoio do Ministério da Economia e da AGU, a Advocacia Geral da União. Então, após isso, a questão foi encaminhada para o Poder Legislativo decidir se o veto era aprovado ou não. Então, no dia 12 de agosto de 2020, os senadores eles rejeitaram em uma sessão remota o veto do Poder Executivo à regulamentação da profissão de historiador. Foram 68 senadores que votaram pela rejeição do veto, enquanto que um votou pela manutenção do veto. Segundo a justificativa do veto, o projeto ofende direito fundamental previsto na Constituição ao restringir o livre exercício profissional, além de ofender a previsão constitucional de que, entre aspas, é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença, fecha aspas. Não parece que a razão tenha sido mesmo essa, afinal nós estamos falando do governo que mais promoveu ataques à imprensa no Brasil em contexto democrático. E é mais provável que o veto tenha relação com o fato de que historiadores honestos têm enfrentado o desafio de retrucar, de enfrentar, entre aspas, essas revisões à historiografia apoiadas e institucionalizadas pelo bolsonarismo
que, a bem da verdade, são a maioria mentiras, né? No Brasil recente, o uso político do passado se acentua com o bolsonarismo no poder. A política obscurantista que também nega os riscos da pandemia do Covid-19 e relativiza a devastação ambiental, propõe-se a reescrever a história nacional e a criar um contraponto à historiografia academicamente produzida, que na visão bolsonarista se reduziria a um viés ideológico das esquerdas brasileiras. A negação de que entre 1964 e 1985 o Brasil viveu uma ditadura que perseguiu, torturou e matou milhares de pessoas é uma das mentiras mais alimentadas pelo presidente da República da época e por muitos dos seus aliados. Então, ao invés de crimes, os governos que se sucederam nesse período, segundo essa versão, teriam garantido desenvolvimento econômico, paz social ou o uso correto do dinheiro público. Não se trata, evidentemente, apenas de criar outra interpretação dos fatos, mas de falsear a história para, a partir de um passado supostamente ordeiro e sem corrupção, mitificar no presente a figura de um militar que pretende ser o baluarte da moralidade e livrar o Brasil de governos de esquerda que estariam assaltando os cofres públicos. Então, o conceito de verdade, aqui compreendida como um evento ou fato incontestável e irrefutável, logo algo que ocorreu e que existe registro documental ou monumental. Isso é, verdade encontra contornos de narração, fator que faz parte de um ofício do historiador que não é contestada pelo consenso comum, porque contestar a narrativa demanda tempo, demanda disposição, demanda técnica de análise documental, seja com arquivos privados ou públicos. Entretanto, narrar um evento é apenas uma das incumbências que se espera de um bom historiador. A outra é a análise hermenêutica para esse evento, ou seja, dar significado e sentido para os episódios narrados. Então, é dever de todo historiador fazer revisionismo histórico, ou seja, olhar para o passado e colocar seu objetivo em perspectiva, criando assim uma reação de diálogo, uma dialética com estudiosos do campo da história, sejam eles pertencentes ao passado ou ao tempo presente, fazendo assim o revisionismo. Partindo do princípio que a história é subjetiva, ou seja, é dependente de um recorte, dependente de um sujeito e dependente de escolhas. A ideologia por trás do sujeito terá direta influência na análise feita. Exemplo disso é comparar um historiador estruturalista e um historiador marxista, por exemplo, analisando o mesmo objeto de estudo, eles vão chegar em conclusões de interpretações diferentes, porém, eles não vão negar a história.
aquele mesmo evento não será negado, ele só será analisado de forma diferente. Para o historiador, se há uma verdade histórica, ela está sempre em processo de revisão, seja através de novas perspectivas sobre o evento ou com novas provas documentais. A esses dois fenômenos, ou seja, de revisitar o passado para ressignificar ele e de rever o passado, se dá o nome de revisionismo histórico. Apesar das eventuais falhas dos mecanismos da democracia liberal para a implementação de direitos, os historiadores não devem rejeitar sem antes analisar verdadeiramente as suas consequências, porque os negacionistas da história não abdicam nem mesmo de mecanismos para promover suas mentiras. Não participar dessa discussão pode permitir que ela se encaminhe da pior forma possível para a história e para os historiadores. Depois de tudo que já foi dito até aqui sobre a prática do revisionismo histórico, muito bem pontuado pelos colegas Gabriel e Mariana, vou apenas fazer algumas considerações finais sobre esse tema. Nós já sabemos que o revisionismo é uma prática pela qual um grupo, ou apenas uma pessoa, um indivíduo, revisita um acontecimento, um fato histórico isolado, e acaba por reformulá-lo, ou ainda acaba por subverter dados sobre aquele acontecimento. Isso é feito para muitas vezes mascarar uma prática de um determinado grupo, como, por exemplo, as pessoas que dizem que os campos de extermínio do governo nazista de Hitler na Segunda Guerra Mundial não matavam pessoas, ou ainda que esses mesmos campos não existiam. Mesmo que você tenha provas e provas, relatos e relatos dos próprios soldados e das próprias pessoas que conseguiram, por algum motivo, escapar daqueles locais. Mesmo que você tenha filmes, filmagens e tudo sobre aqueles lugares horríveis. O revisionismo contamina a nossa visão sobre um fato histórico. E isso foi muito utilizado por diversos governos ou por aliados desses mesmos governos, por simpatizantes desses governos. Mas como assim contamina? Ele pode pegar um acontecimento, um fato histórico, que realmente aconteceu, que realmente a gente consegue comprovar, e colocar nele elementos fictícios, tirar algumas partes, mascarar essas partes, dizer que aquelas partes talvez não seja tão importante assim, e colocar outros personagens que talvez não existiram, ou algum outro acontecimento junto ali que talvez nunca tenha existido, que não se consegue provar que tenha existido, e cria-se assim uma narrativa. Essa criação de narrativa geralmente ou quase sempre vem acompanhada de algum interesse. Além de enganar e prejudicar as pessoas, existe o interesse político envolvido, a manipulação de pessoas, a manipulação de massas. Dito isso, eu queria apenas encerrar essa minissérie de podcast. Eu gostaria de agradecer a todos os colegas que estiveram envolvidos nesse trabalho, que ajudaram ele a sair do papel, como também ficam os nossos agradecimentos, meus e dos meus colegas, aos professores Francisco, João e Mariana, por sempre nos auxiliarem, por sempre nos tirarem as dúvidas e os questionamentos nesses anos de graduação. Falamos ao longo dos episódios de assuntos bem latentes ao público brasileiro, coisas que vivemos e vivenciamos cada vez mais, com mais frequência, pelo menos nos últimos 4 anos de um governo de extrema-direita. Eu quero deixar bem claro aqui a todos que estiverem ouvindo que nós, historiadores de profissão, nunca vamos deixar de lutar pela história, de lutar para que as pessoas tenham acesso à informação de qualidade. Vamos continuar na luta
durante esses anos para que a mentira não vença e a gente consiga um lugar melhor nesse país.